Bom dia, hoje é segunda-feira, 21 de outubro, e está no ar o Band Entrevista. Bom dia, Rodrigo Loureiro. Bom dia, Roberto Medeiros. Bom dia, você do Rio Grande do Norte, você do Alagoas. Hoje o nosso entrevistado é o professor Armando Lourenço, mestre e doutor em administração, que vai falar um pouquinho sobre um workshop que aconteceu aqui em Natal de famílias e empreendedoras e aprofundarmos mais um pouco esse assunto, Roberto. Pois é, daqui a pouco a gente conversa com o professor Armando, mas antes a gente tem a dizer que 20% dos alimentos desperdiçados no mundo estão na América Latina e no Caribe. É o que aponta o relatório feito pela ONU, medindo o que se perde depois da colheita até o varejo. As folhas de 1.500 pés de couve vão virar adubo, prejuízo para o agricultor e alimento que deixa de chegar à mesa dos brasileiros. Como a verdura foi furada por insetos, não tem mercado. Não se vende a folha da couve furada, a alface que ferruja. Qualquer danificação que tiver na planta não tem venda. Aí vai fora. O mesmo acontece com esses pés de alface. Uma parte secou com o sol forte e será descartada. Um relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, aponta que a América Latina e o Caribe são responsáveis por 20% de todo o desperdício de comida no mundo, desde a lavoura até chegar ao comércio. A cada 100 quilos de alimentos produzidos aqui na América Latina, 12 são perdidos antes de chegar aos pontos de venda. As condições climáticas, a colheita no momento errado, o armazenamento e o transporte inadequados são, segundo a FAO, os principais fatores que levam a esse desperdício. Mas esta nutricionista ressalta que nem todos os produtos danificados no processo de logística precisam ser descartados. Se esse alimento está rasgado ou furadinho o saco, mas está na validade, vai passar por um cozimento, a gente pode repassar sim para as instituições. É onde entram os bancos de alimentos. Espalhados por vários países, eles são apontados pela FAO como uma importante iniciativa para reduzir o desperdício. No de Porto Alegre, produtos próximos do prazo de validade ou fora do padrão do mercado, mas com valor nutricional, são encaminhados para mais de 300 entidades assistenciais. Uma banana que está fora do tamanho ou a pesagem não está correta, que não teria valor comercial, a gente consegue aproveitar e repassa para as nossas instituições, né, que são instituições carentes. O tradicional grupo folclórico de São Gonçalo do Amarante, aqui no Rio Grande do Norte, os Congos de Combate, realiza a segunda edição da Congada São Benedito, em homenagem ao santo padroeiro do município. Com o tema Fogo, Guerra e Revolução, a manifestação acontecerá durante a abertura dos festejos do santo, no dia 26 de outubro, às 16 horas, lá na Praça Senador Dinarto Mariz, no centro da cidade. A programação inclui musicais, exposição fotográfica, brechó, teatro e manifestações religiosas relacionadas à cultura afro-brasileira. Abre aspas. Queremos destacar São Gonçalo como uma das referências na valorização da cultura dos nossos ancestrais. É nosso desejo que os potiguares se reconheçam e celebrem nossa história. Fecha aspas. Isso é uma observação de Glaucio Teixeira, mestre dos Congos. Olha, é uma apresentação muito bonita, viu, Roberto? Lá São Gonçalo está fomentando essa parte da cultura, realmente mostrando as raízes, mostrando a história. E os Congos, vale muito a pena você conhecer. Você tem a oportunidade de ver, porque é uma apresentação que realmente resgata essa parte do folclore e da cultura. Olha, eu acho que o folclore diz tudo da sua imagem, da sua cidade, do seu estado. É de suma importância você conhecer a cultura do seu estado através do folclore. E o que São Gonçalo faz há muito tempo, inclusive, e a gente tem que bater palmas para isso e valorizar, é exatamente valorizar o folclore. E o que você acabou de dizer faz todo sentido, porque é belíssima a apresentação. Vale a pena ir lá conhecer. Vale sim. Olha, e o deputado estadual Coronel Azevedo, do PSC Potiguar, defendeu a convocação de todos os aprovados no recente concurso da Polícia Militar. Em pronunciamento na Assembleia Legislativa aqui do Estado, ele sugeriu a convocação dos aprovados, além da quantidade de vagas prevista em edital. Azevedo argumentou que, abre aspas, há uma grande defasagem e um levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado demonstrou que há mais de 1.000 vagas por aposentadoria e morte, fecha aspas. Segundo o edital do concurso, são previstas 1.000 vagas, sendo 938 para homens e apenas 62 para mulheres. É inevitável, a gente já conversou aqui com o
o comandante da Polícia Militar, com o secretário de Segurança do Rio Grande do Norte, com o próprio deputado Azevedo nessa bancada, e todos disseram dessa questão do déficit de policial, e aí há essa expectativa, porque o concurso já está em andamento, as provas estão acontecendo, e a gente sabe que mesmo com a chegada desses novos 1.000 policiais, Roberto, como foi dito aqui, ainda não vai suprir o déficit que se tem. Rodrigo, infelizmente a gente sabe da necessidade, a gente sabe que deveria entrar pelo menos mais 2 ou 3 mil policiais agora para poder fazer frente a essa necessidade, mas tem um outro aspecto, que é o aspecto legal. O Tribunal de Contas vai permitir que o governo passe do limite prudencial, porque na hora que fizer essas contratações tem um problema com o limite prudencial do governo. O governo não pode contratar mais 70% do que arrecada. E, infelizmente, é o que está acontecendo. É verdade. Olha, até o final do ano, o Homem do Campo deve ganhar um reforço na segurança. Durante a Festa do Boi, foi apresentado o projeto Patrulha Rural, uma parceria do sistema FAERN-SENAR com o governo do Rio Grande do Norte, que tem como objetivo aumentar a segurança da área rural do nosso estado. 40 policiais já estão sendo treinados. Os PMs vão integrar a Patrulha Rural do Rio Grande do Norte. O projeto, desenvolvido pelo sistema FAERN-SENAR, em parceria com o governo do estado, quer garantir mais segurança ao homem do campo. Está havendo uma capacitação nesse período por um militar de Goiás que já está trazendo de lá essa experiência positiva que existe lá no estado de Goiás. Essa capacitação está acontecendo no Parque das Dunas, com 40 policiais militares daqui. Drones, celulares e carros novos serão utilizados pelos policiais que irão integrar a Patrulha Rural, que deve iniciar as rondas até o final deste ano. O sistema é todo já referenciado, os produtores irão se cadastrar, então o policial, quando o produtor cadastrado, após identificado com a placa, ele irá solicitar, fizer um chamado à polícia vai saber onde ele vai estar, né? Através de GPS. Então tem o sistema, tem um drone que pode chegar lá também, com câmera, para auxiliar nesse trabalho. Muito importante, a gente já falou aqui, inclusive novamente dizendo com os agentes da segurança pública aqui do nosso estado, sobre essa preocupação da zona rural dos municípios. A gente sabe que hoje, Roberto, existe uma defasagem muito grande do número do efetivo que estão no interior para a zona urbana. Você avalie aí a zona rural desses municípios. Rodrigo, eu fico triste de saber que a gente vai ter aí toda uma tecnologia, você vai ter drone, você tem geoprocessamento, todas as propriedades rurais vão estar cadastradas. Quando as pessoas quiserem chamar, quando chamar, automaticamente eles já vão identificar o local, mas a minha tristeza é saber que a gente não tem pessoal suficiente. Como a gente acabou de mostrar na matéria anterior, falta policial no estado. São 40 policiais para começar com esse trabalho. Se quiser aumentar, inclusive o próprio Senar já se propõe a buscar mais automóveis, buscar mais celulares, drone, mas aí o próprio estado vai dizer, a gente não tem como fazer porque teria que aumentar o número de efetivos, esse número de efetivos não existe. Exatamente. Estão abertas as inscrições para o 21º Congresso Científico e Mostra de Extensão do Campus Natal da UNP, sobre o tema Sociedade, a Universidade e o Profissional na Área 4.0, Impactos e Oportunidades. O evento é aberto a qualquer estudante ou profissional interessado e será realizado no período de 6 a 8 de novembro na unidade da Universidade Potiguar da Roberto Freire. Alunos de graduação e pós-graduação, professores e profissionais que desejam apresentar trabalhos durante o congresso podem submeter seus resumos até o dia 20 de outubro através do site www.np.br/Congresso Científico. Exatamente, é só entrar lá no site e fazer a inscrição para concorrer. Que bom, né? Porque aí a gente sabe que isso fomenta a questão da ciência dentro do nosso estado e vai melhorar muito o conhecimento desses alunos e professores. Exatamente. Com o objetivo de promover a literatura de cordel, registrada como Patrimônio Cultural Brasileiro em 2018, a Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Alagoas, o IFAM, lança hoje a Ação Cultural Alagoas em Versos de Cordel. Promovida nas redes sociais,
A campanha convida os internautas a escreverem versos no estilo literário de cordel sobre o patrimônio cultural de Alagoas. Os interessados em participar deverão enviar versos de sua autoria com temas como monumentos, centros históricos, comunidades tradicionais ou manifestações culturais que registrem a diversidade do patrimônio cultural em Alagoas. O material deverá ser encaminhado ao e-mail comunicacal, comunicação sem cedilha e sem acento, .ifan@gmail.com. É mais um incentivo aí, o cordel é muito bom e descobre aí talentos, porque principalmente talentos que são escondidos porque fazem ali o seu material e às vezes não tem onde publicar e aí tem essa oportunidade. A poesia é a cara do Nordeste e o cordel mais do que isso, né? É verdade. O número de consumidores que financiaram imóveis num banco e migraram para outro dobrou este ano. A portabilidade da dívida é estimulada pela redução de juros. 33 anos é o tempo que Osmar ainda tem pela frente com as prestações do apartamento. Há 2 meses, no entanto, uma coisa mudou: o valor das parcelas. Ele decidiu levar a dívida para outra instituição. A disputa, de clientes pelos bancos, eu achei que era uma boa janela de oportunidade de procurar e reduzir a taxa de juros do meu financiamento. É a chamada portabilidade de financiamento imobiliário. Quando o cliente anuncia o interesse de migrar a dívida, precisa entregar todos os documentos pedidos pela instituição que vai receber o débito. Com a taxa básica de juros no patamar mais baixo da história, os bancos também mexeram nas tarifas que ficaram menores. Alguns bancos estão bem dispostos, que eles querem realmente capturar carteiras de outros bancos, e outros bancos não. Então, evitando falar muito no assunto, mas em geral, a gente está vendo a transição que está acontecendo exatamente por causa dessa briga maior pelas taxas que está acontecendo. A taxa mais baixa praticada hoje no mercado é de 7,7% ao ano. Em outubro de 2016, ficava em torno de 10,8%. De olho nesse cenário de redução nos juros, muita gente que financiou o imóvel a taxas mais altas tem recorrido à portabilidade na tentativa de reduzir o tamanho da dívida. Nos 8 primeiros meses deste ano foram efetivados 1.600 contratos. É o dobro do que foi registrado no país no mesmo período do ano passado. O número é pequeno, levando em conta que são mais de 180 mil imóveis financiados só este ano com recursos da poupança. Quem procura essa troca, claro, quer pagar menos. Por exemplo, um financiamento de R$300 mil assinado em 2018, que paga hoje uma parcela de R$ 3.320, se conseguir baixar os juros para a taxa mais baixa praticada hoje no mercado, a prestação cairia para R$ 2.630. Mas antes de fazer a troca, o cliente precisa ficar atento. Para fazer a portabilidade imobiliária, é preciso pagar uma nova taxa de avaliação do imóvel e também os custos de cartório, gastos que podem chegar a R$ 4.000. E não basta olhar os juros. Nas prestações também incidem outras tarifas. Por isso, é preciso olhar o custo total. O que é mais importante eu lembrar? Eu tenho que comparar. Eu vou passar 20, 30 anos pagando essa dívida, então 200, 300, 500, R$1.000 a mais por mês vai fazer uma diferença muito grande no final. Faz sim, tem que ir lá na ponta do lápis, fazer os cálculos, ver no final o que é mais vantajoso e, claro, e optar pelo mais vantajoso, porque nessa concorrência entre um banco e outro, às vezes a portabilidade vai lhe dar uma boa economia, Roberto. Mesmo gastando até 4 mil, como colocou aí, para poder fazer uma nova avaliação e as custas de cartório, se tiraria, por exemplo, numa prestação daquela que foi mostrada aí para um financiamento de 300 mil, você tiraria essa despesa em 6 meses e diminuiria substancialmente o valor da sua prestação. O problema é que o Brasil continua com o oligopólio dos bancos, que não faz com que a gente tenha livre concorrência. No dia que nós tivermos, ao invés de 5 bancos mandando no país, tivermos pelo menos 50, aí você vai ver o que é, por exemplo, trabalhar com taxas que sejam justas, não só para o financiamento de imóveis, como, por exemplo, você vê o cartão de crédito, o cheque especial, que hoje tem taxas de mais de 300%, quando a taxa Selic no Brasil hoje está em 5,5% e tende a chegar a 4,5% até o final do ano. É verdade. Olha, nós vamos a um rápido intervalo comercial, não sai daí, só são 2 minutinhos e ainda nessa edição a gente vai conversar aqui com o professor Armando Lorenzo e o tema são famílias e empreendedoras. Até já. De volta com o nosso Band Entrevista para você do Rio Grande do Norte e você que nos acompanha também em Alagoas pela nossa Band Nordeste, Roberto.
Pois é, e está aberto até o dia 25 de outubro o cadastramento dos ambulantes que querem comercializar produtos nos cemitérios de Natal, durante o dia de finados. E os ambulantes serão distribuídos nos 8 cemitérios da cidade. 280 vagas foram abertas, 47 já estão preenchidas. O cadastramento dos ambulantes que querem trabalhar no dia de finados termina no dia 25 de outubro. Para se inscrever, o comerciante deve ir até a Secretaria de Serviços Urbanos, que fica no centro da cidade. É um cadastramento muito fácil, muito simples. O que você precisa vir é trazer para se cadastrar documento de identidade, CPF, comprovante de residência. E aí você vem, você faz seu cadastro, a gente coleta algumas informações com o tipo de material que você vai trabalhar, o tipo de material que você vai usar para expor seu material. Os comerciantes poderão escolher o cemitério que querem trabalhar. São 8 cemitérios públicos em Natal, mas há limite de vagas para cada um deles. E chegou o limite de cada cemitério das vagas, então aquelas inscrições para cada cemitério vão ser suspensas. E a gente vai distribuir para outros cemitérios. Cada ambulante só poderá ser licenciado para uma única vaga. Não é permitida ainda a venda de bebidas alcoólicas, o uso de fogo ou de materiais que possam causar explosão. Não fez o cadastramento, chegou lá, montou, a equipe da fiscalização vai pedir sua licença, você não tem, então a equipe vai pedir para você sair de imediato. Não saindo, nós teremos a obrigação de fazer a remoção. Vamos ter o apoio da Guarda Municipal para que o trabalho seja feito, seja contínuo e que fique a festa bonita para todos. Olha, o plano diretor de Natal só deverá ser votado na Câmara Municipal em 2020. A Prefeitura espera enviar o projeto à casa até no máximo final de fevereiro e a presidência da Câmara Municipal de Natal diz que precisaria de pelo menos 3 meses para apreciação, o que levaria à finalização desse processo para maio do ano que vem, Roberto. O secretário de Turismo de Natal e presidente do Núcleo Gestor do Plano Diretor, Fernando Fernandes, confirmou que o envio do projeto à Câmara Municipal foi adiado inicialmente. O cronograma previa em novembro que o plano estivesse lá na Câmara Municipal. No entanto, a alta demanda de propostas sugeridas ao plano diretor, ficou em torno de 2.400 propostas, provocou a mudança de prazo. E essas sugestões ainda passam por apreciação do corpo técnico do município. A gente falou aqui desde o início, Roberto, que a gente discute plano diretor, de uma primeira roda que a gente fez aqui, que era muito difícil a ida do plano diretor esse ano para a Câmara Municipal. A gente já dizia isso, já tinha feito aquela discussão aqui, um debate sobre isso. Todas as discussões. Todas as vezes a gente vem dizendo isso. Agora, pelo menos tem uma luz no fim do túnel. Paulinho Freire, que é o presidente da Câmara, está dizendo, se a gente receber em fevereiro, em 90 dias a gente vota. Ou seja, até o final de maio estaria votado. E eu espero que sim, porque quando chegar em junho, aí está todo mundo... Na verdade, a campanha já começou. Roberto, já é preocupante. Quando chegar em junho, aí vai estar todo mundo na campanha política. E assim, o plano diretor precisa ser debatido. A gente vem debatendo, inclusive lá na Rádio 94 FM, a gente debate sempre o plano diretor. Temos mesas redondas toda semana, porque é de suma importância essa discussão. Natal não pode ficar para trás. Infelizmente, a situação de Natal, em relação ao restante do Nordeste, é muito ruim por culpa do plano diretor atual. Verdade. O Instituto Lixo Zero Brasil realiza nesta semana em diversas capitais uma série de atividades para mobilizar os cidadãos em relação à adoção de atitudes sustentáveis e mudanças de hábitos. A capital alagoana entrou na rota do Instituto neste ano e recebe a primeira semana Lixo Zero de 22 a 27 de outubro, com a programação que está sendo idealizada com o apoio da Prefeitura de Maceió por meio da Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentáveis, a SUDES. De acordo com o Instituto, a Semana Lixo Zero será realizada em mais de 50 cidades brasileiras, com palestras, oficinas, rodas de conversas, palestrantes com visitas técnicas também e outras atividades pautadas na temática da redução, gestão e descarte adequado de resíduos. Em Natal, a Semana Lixo Zero aconteceu na semana passada. Exatamente. Olha, desde abril, o governo proibiu a entrada em Alagoas de animais e material genético de porcos vindos de estados com foco da doença. Mesmo assim, recentemente um caso foi confirmado em Traipu, no Agreste,
de Alagoas. Alagoas ainda não é zona livre da doença e, segundo o ADEAL, todo um trabalho preventivo está sendo realizado no estado para evitar possíveis novos casos. Vamos ver essa matéria. Apesar da ADEAL confirmar que em Traipu, na última semana, um caso de peste suína clássica foi confirmado, o presidente da entidade afirma: por mais que casos voltem a aparecer, a doença não traz nenhum tipo de risco aos seres humanos, sendo apenas uma ameaça à economia local. Carlos Mendonça nos explicou ainda que todo o trabalho preventivo está sendo feito por parte da agência e conta também, claro, com a colaboração dos produtores para que as fiscalizações possam ocorrer da melhor maneira. Nosso trabalho é justamente esse, é isolar o município que hoje tem o foco da doença e não permitir. Estamos lá desde o primeiro dia até agora e não sairemos nem tão cedo para não permitir que nenhum suíno dentro daquele município ele possa transitar para outro município dentro do estado de Alagoas. Isso aí nos busca dar a garantia de que a doença não vai se alastrar. Mas é importante frisar que Alagoas, por não ser zona livre, ela pode ter sim essa doença em outros municípios. E é justamente onde a gente está trabalhando para identificar. Quanto mais cedo a gente acha o foco, mais cedo a gente combate. O grande perigo da peste suína é para a economia local, uma vez que, caso um animal seja infectado, toda a granja vai precisar ser sacrificada. Ele precisa ser abatido por quê? Primeiro momento é justamente o que a legislação manda e, em segundo momento, aquele animal que se encontra acometido pela doença, ele é altamente contagioso para os demais. Então, realmente, alguns animais, infelizmente, quando confirmados, precisam ser abatidos justamente para salvar os demais da sua espécie. Alagoas ainda não é uma zona livre da peste suína. Apesar disso, o presidente garante que todo o trabalho preventivo possível está sendo feito para frear os casos aqui no estado. Nós estamos encarando isso como um ponto muito positivo. Por quê? Porque em cima desse foco nós poderemos resolver a situação de que forma. Isso vai nos impulsionar, já tem nos impulsionado a fazer todo um estudo de sorologia dentro do rebanho do estado de Alagoas. Em cima disso a gente vai poder ter a noção exata de como estão os animais e pleitear junto ao Ministério da Agricultura, que inclusive vem dando um apoio grande a ADEAL, para que possamos pleitear o status de zona livre da peste suína clássica. No caso da cidade de Traipu, o próprio produtor identificou os sintomas nos animais e fez com que os técnicos da ADEAL visitassem a propriedade, a chamada fiscalização passiva. É preocupante por um lado e não preocupante por outro, porque a carne aí fica apta porque não atinge o ser humano e você pode consumir normalmente, não é, Roberto? Pois é, mas de todo jeito eles têm feito a execução desses animais. E pelo 15º mês consecutivo, Alagoas conseguiu reduzir os índices de violência. O número de mortes e casos de assaltos e roubos foram os que mais diminuíram em todo o estado. Os números foram apresentados em coletiva realizada no Palácio do Governo. Lá, além de Renan Filho, do secretário de Segurança e a alta cúpula da Polícia Civil, estavam presentes também os comandantes dos batalhões da Polícia Militar. Dentre os índices apresentados, foram comemorados os da redução dos crimes violentos que resultaram na morte das vítimas. De acordo com as estatísticas do governo, em setembro do ano passado, foram 120 casos, contra 105 no mesmo período deste ano, representando então uma redução de 12,5%. Sem dúvida, números muito importantes. Queria parabenizar toda a equipe da Segurança Pública, na pessoa do secretário Lima Júnior. É o 15º mês de redução consecutiva de violência. Alagoas hoje é a principal referência do Nordeste brasileiro e uma das principais do Brasil em redução de violência, de crimes contra a vida, de assaltos a coletivo, de assaltos a instituições financeiras, de maneira que nós estamos muito felizes, trabalhando duro para viabilizar novos recursos, para fazer um novo ciclo de investimentos que seja capaz de botar mais polícia na rua, fortalecer a presença, a investigação, para seguir reduzindo violência, que tem sido uma das marcas do governo. O mês de setembro, como 15º mês consecutivo de redução, garante que esse ano nós tenhamos tido redução em todos os meses com relação a 2018,
E 2018, que já tinha sido o melhor ano em resultado de combate à violência em Alagoas. Então nós estamos no caminho certo, mas precisamos intensificar, aprofundar, trabalhar mais para entregar esses resultados também no futuro. Bom, essa felicidade que o governador tem com os números, principalmente nos crimes letais contra a vida, os chamados CVLIs, são fruto de um trabalho totalmente integrado, mas pensado da Secretaria de Segurança Pública. Para que a gente possa entender melhor quais estratégias foram adotadas para que essas reduções pudessem ser possíveis, a gente vai ouvir do titular da pasta, o secretário Paulo Lima Júnior. Qual que foi a primeira determinação, secretário, para que os policiais em campo, o setor de estratégia da polícia, da própria secretaria, pudesse contribuir diretamente na redução desses índices, sobretudo dos CVLIs? Olha, nós saímos de um patamar de governos anteriores, onde o estado de Alagoas era o mais violento por mais de 10 anos. Maceió, a capital mais violenta por mais de 10 anos, a quinta violenta do mundo. Então, nós tínhamos um cenário muito ruim e desde o primeiro dia do governo Renan Filho, a primeira determinação do governador foi integração das forças policiais. Então, diante dessa situação, o secretário de Segurança Pública, doutor Alfredo, convocou diariamente o comandante da Polícia Militar, o comandante do Bombeiro, o diretor da Polícia Civil e o diretor da Perícia Oficiais com as suas unidades estratégicas para sentar à mesa e discutir diariamente a segurança pública. Isso, sem dúvida alguma, é um grande marco, que é a conhecida mesa de situação. A mesa de situação nossa é diária e que nós trabalhamos a análise criminal, as estratégias diariamente, até porque pela dinâmica do crime, se eu for esperar fazer uma reunião por semana ou uma reunião por mês, eu já perdi o mês ou o ano. Nós temos que trabalhar duro todos os dias para que a gente possa trazer esses resultados. Outros números também tiveram destaque, como a queda nos roubos a motocicletas em 30% e aos coletivos, com baixa de 50%, sempre comparados com o mesmo mês de estudo no ano anterior. Com os investimentos sendo feitos e os resultados aparecendo, as projeções de futuro são otimistas, principalmente por conta também da motivação da tropa, como lembrou o comandante da Polícia Militar de Alagoas, o coronel Marcos Sampaio. Olha, nós vamos a um rápido intervalo comercial, não saia daí. A gente volta já e no próximo bloco a gente conversa com o professor Armando Lourenço e, como eu falei, o tema Famílias Empreendedoras. Até já. Não saia daí. Estamos de volta com o Band Entrevista, recebendo aqui o professor Armando Lourenço, que fez aí uma excelente participação no workshop das famílias empreendedoras e a gente vai agora abordar um pouquinho mais sobre isso. Seja muito bem-vindo aqui ao Band Entrevista. Muito obrigado, viu? Professor Armando, bom dia. Bom dia. Como é que você avalia esse workshop das famílias empreendedoras? Eu acho que foi bárbaro, viu? Quando eu vejo, o ponto alto, assim, tem as palestras, foram interessantes, a primeira, a segunda, mas o ponto alto foi a apresentação dos cases mesmo. Porque a hora que os empresários, e ali na sua maioria foi constituída só de sucessores, contando a história, contando como foi feita a sucessão, quer dizer, os fundadores participando ativamente do processo, e fundadoras participando ativamente do processo de sucessão, eles relatando o orgulho que eles têm da empresa, foi uma coisa fantástica. E termina que fica uma troca de experiência entre eles mesmo, né, professor? Fica. Você sabe que toda vez que eu vou num evento e que tem cases junto ao evento, assim, 2 ou 3 cases, a grande concentração das perguntas, ela vai para os cases. Porque as pessoas, elas querem conversar com o próprio empreendedor, com o próprio empresário, porque vive o dia deles, né? Quer saber como eles resolveram aquele tipo de problema, enfim, foi muito legal. Em termos de participação, o evento foi um sucesso, porque tinha mais de 300 pessoas lá. Tinha. Mas em termos de retorno futuro, como é que você vê isso? Olha, eu vejo, assim, para as pessoas que estavam presentes, na grande maioria era de empresários, né? Ou seja, sucessores, fundadores, fundadoras, sucessoras. Eu acho que o retorno é positivo. Por quê? Porque ele está abordando um tema que ainda é pouco discutido no Brasil. Então, as pessoas têm a oportunidade de ver ali caminhos que as pessoas trilharam e como eles poderiam trilhar para um assunto. Porque você veja, de cada 100 empresas familiares que fazem a troca de comando
da primeira para a segunda geração, só 33% conseguem sucesso. Nossa. Então, quer dizer, tudo que eles conseguirem de informações e exemplos ajuda nesse caminho. E a que o senhor justificaria esse dado? Ah, bom, aí tem diversas razões. Os principais problemas da sucessão, eles são a centralização dos fundadores, conflitos familiares e a preparação inadequada dos herdeiros. Esses 3 pontos são os que mais dificultam o processo sucessório. Se fosse para ir para uma linha de iniciação desses 3 problemas, começava com a questão da formação desses herdeiros? Olha, assim, é que depende um pouco do momento que você tá tratando o tema. Porque às vezes se está no auge do conflito, então você tem que atacar o conflito para resolver aquele problema. Mas se você pegar uma ordem lógica, didática, o ponto que você falou é verdadeiro. Quer dizer, primeiro a gente inicia com a preparação dos herdeiros para que eles possam se transformar em sucessores. Esse deveria ser o ponto inicial. Professor, e às vezes a imposição também é uma coisa que pode dificultar. Às vezes eu sou o filho, estou ali porque meu pai me impõe, ele quer que eu esteja naquela empresa, quer que eu assuma, mas não é minha área, não é o que eu quero. Acontece isso também? Acontece muito, né? É o que eu sempre falo. O sucessor, a sucessora, eles têm que voar o sonho deles. Eles não podem voar o sonho dos pais. Porque quando os pais vêm a faltar, eles pegam e vendem a empresa. Ou seja, eles têm o futuro deles. Mas eu conheço assim, inúmeros casos que as pessoas, quando vêm a faltar, depois eles vendem a empresa e vão seguir carreira solo. Porque não é. Então você está retardando o processo só de ingresso da carreira profissional. Tem que viver o sonho deles, eu acho. E como é que hoje o senhor analisa a quantidade de empresas familiares no Brasil? É muito grande. É muito grande. É muito grande. Basicamente, toda a base das empresas brasileiras são familiares. Como é que o senhor analisa essa situação em relação ao momento atual que a gente vive, principalmente na economia? Olha, esse é um dado grande, né? Porque 95% das empresas brasileiras são familiares, quer dizer, é constituída de empresas familiares, o número é muito grande. E 70% da massa salarial do país, ela está concentrada também no pagamento por empresas familiares. E nesse, o maior percentual é de pequenas empresas. Com a crise, as pequenas empresas foram muito afetadas, né? Porque elas entraram na crise sem estarem capitalizadas, muitas vezes sem ter uma estrutura de custo adequada, uma visão de mercado. Outro problema que a gente vê na questão societária, então elas foram muito penalizadas, vamos dizer assim, na crise, então automaticamente afetou as empresas familiares também. E há uma perspectiva de uma recuperação nisso? Bom, eu vejo nos dois, né? Eu acho que tanto na econômica eu vejo uma recuperação gradual, mas eu estou vendo uma recuperação, o país está caminhando, sinais tímidos, mas a gente vê bons, em alguns setores melhores ainda. Agora, com relação a empresas familiares também, porque, veja, a primeira vez que eu fiz uma palestra em empresa familiar, sobre o tema de empresa familiar, foi em 1989, acho que tinha umas 5 pessoas na palestra, para você ter uma ideia, ontem você falou 350, né? Eu já dei palestra com 700 pessoas, 1000 pessoas, então você vê que hoje, assim, 20, 30 anos depois que eu comecei esse tema, você tem muitas pessoas preocupadas, então já tem mais teses, já tem mais pesquisas, já tem mais livros, já tem mais consultoria, já tem muitas pessoas trabalhando no tema. Então, ou seja, a perspectiva que eu tenho é muito positiva para a empresa familiar, mas ainda é baixo o número, né? Mas, por exemplo, quando eu falei para vocês que apenas 33% das empresas familiares conseguem sucesso na troca de comando da primeira para a segunda geração, quando você faz algum trabalho interessante, seja na governança, no conflito, na sucessão, esse número salta para 68%. Nossa! Então você veja que mesmo, isso é uma pesquisa minha, mas veja que interessante, você compara o 68 com o 33, você fala, poxa, dobrou, né? Isso. É verdade, dobrou. Mas quando você olha para o 100%, ainda tem 32% dos casos que não vão ter solução, porque está no campo do comportamento, quer dizer, as pessoas estão no campo... O campo do comportamento, em outras palavras, seria o campo do conflito, que seria é o grande campo problema. do conflito. A gente, quando fala de empresa familiar, a gente está sempre com aquela ideia de comércio. Uhum. Mas empresa familiar pode ser indústria, comércio, serviço. Isso. O que é, assim, claro que, como eu disse, a gente está sempre pensando em comércio. Mas dessas empresas, qual é a que tem mais chance de se manter dentro de um processo de passar de pai para filho? É a indústria, o comércio ou o serviço? Olha, a gente não tem... As pesquisas, elas são lineares, né? Elas não dizem exatamente qual é o setor que tem mais dificuldade. Quer dizer, em geral, deveriam ter os 3. Então, estatisticamente, eu não posso dizer isso. Mas eu posso te falar a minha experiência, né? Primeiro, quer dizer,
A área de serviços é muito difícil, porque a área de serviços é muito difícil, sabe? Na empresa de serviços, você separar até onde é a pessoa, até onde é a empresa. Então, você não consegue fazer a sucessão do pai para o filho, porque o serviço está intimamente ali com a qualidade de trabalho do pai ou da mãe. Então, quer dizer, não é uma transferência só de gestão, né? Muitas vezes está ligado ao serviço que a pessoa pratica. Eu acho que o serviço, ele tende a se tornar com mais sensibilidade, mas é uma questão de experiência. Mas diria para você que as pesquisas são lineares nesse tema. Agora, por outro lado, assim, uma pesquisa minha realizada também aqui no Brasil, 85% das empresas familiares têm conflitos no Brasil, 85%, sejam de qualquer porte, pequeno, médio ou grande. E é engraçado, né? Você conversa muitas vezes com o empresário e fala, não, aqui não tem conflito e tal. Mas aí quando você conversa, por exemplo, com os filhos, você nota que tem bastante conflito, porque sabe aquele videogame que você não ganha com 15 anos e que você não esquece jamais que seu irmão ganhou? Então é mais ou menos essa história que o cara lembra com 30 anos. Né? Professor, aqui no Rio Grande do Norte mesmo, nós temos exemplos de empresas que faliram por justamente falta de gestão, porque eram empresas familiares onde cada um metia a mão e não se separava o que era o capital, o que era o lucro, o que era... Ou seja, tinha um descontrole justamente por ser uma empresa familiar. Isso acontece muito? Olha, isso não acontece necessariamente por ser uma empresa familiar, né? Mas essa questão que você falou, dessa confusão entre o pessoal e o empresarial, isso acontece porque muitas vezes a pessoa é dona e ela tem... Mas é no campo emocional, embora não seja correto fazer isso em nenhum aspecto, mas no campo emocional muitas vezes faz porque é uma coisa só para ele, né? Empresa, eu sou empresa, eu sou dona, eu sou tudo. Termina misturando. Então, acaba misturando. Não é correto, mas infelizmente é o que acaba acontecendo. E aí você vê casos seguinte, que a empresa, se você tira esse lado familiar, esse lado particular do resultado da empresa, você nota que ela é lucrativa. O problema é que o gasto é maior do que o que a empresa permite. Então, aí, nesse caso, há o desgaste das organizações, ou seja, não há um equilíbrio, porque a pessoa, em tese, ela tem que conviver com uma parte da remuneração que aquela empresa possa pagar, independente dos gastos que ela tem ou não, porque senão você não consegue controlar a empresa, né? Você descapitaliza e aí acontece isso. Professor Armando, dá algum exemplo de empresas que racharam e que cada um foi para um rumo, mesmo às vezes no mesmo ramo, mas cada um montou uma empresa do mesmo ramo e elas conseguiram ter sucesso? Olha, eu acho que quando a gente olha para as empresas de maneira geral, quando fala em sucessão, a gente sempre pensa assim, tem que fazer a sucessão para os herdeiros. Mas não é uma verdade tão absoluta, indo na linha, por exemplo, do que você falou. Uma possibilidade, você pega, por exemplo, as empresas rurais hoje, você está dividindo entre os herdeiros, porque você pega a propriedade e você divide entre os herdeiros. Então, cada um pode caminhar para um lado. Você pega, por exemplo, varejo, isso pode acontecer, muito embora isso seja difícil, porque o nome, quem quer dividir o nome, quem quer dividir a carteira de cliente, mas ainda é possível. Outra alternativa é talvez um dos sócios, eu estou falando agora no caso dos irmãos que viraram sócios, comprarem a parte um do outro. Quer dizer, também você faz uma reestruturação societária. Ou mesmo, dependendo do porte da empresa, colocar um executivo interno ou externo, a família, para tomar conta do negócio. Mas tem, assim, muitos casos. Essa questão cada vez mais está indo para isso e não necessariamente. Sabe por quê? Isso que você tocou é um ponto importante, porque os filhos, eles são educados para serem irmãos, eles não são educados para serem sócios. Então, quando ele se vira na condição de sócio, aí a coisa pega, porque o negócio dele é se tratar como irmão. Só que aí é uma questão objetiva, com dinheiro envolvido. Com dinheiro envolvido, pode ter certeza, atrás de conflito, pode ter várias causas. Mas dinheiro e poder... É isso que eu ia perguntar agora ao senhor, qual era a principal causa desses conflitos? Termina sendo o dinheiro. Veja, a gente olha, por exemplo, eu vejo assim, as pequenas empresas, vamos lembrar que em pequena empresa não tem pequena empresa só familiar, né? Você tem pequena, média e grande, você tem todos os tipos, né? Mas na pequena empresa você tem várias questões, a confusão de papéis, a desorganização. Muitas vezes, o que não é comum, não que isso aconteça em todos, mas nas que acontecem, isso causa conflito. Mas quando você olha mesmo por detrás, eu acho que tem duas palavras que são muito frequentes, que é dinheiro e poder, né? Na realidade. E é interessante, né? Às vezes a pessoa, ela não está discutindo necessariamente pelo dinheiro que ela vai ganhar ou não, mas pelo poder ou pela falta de poder que ela tem, né? Ou seja, pelo excesso que o outro possui. Às vezes se prefere ser quem manda, ser o poder, mesmo sem estar com
na questão salarial. Isso parece muito com a questão política, né? Política tem muito disso, as pessoas preferem o poder, às vezes, ao dinheiro. Isso a gente tem visto empresas, inclusive, que trabalham nessa linha, né? Porque está inerente à pessoa, né? Quer dizer, ou seja, está lidando com ego, né? Está lidando com ego. Outro dia eu escrevi um artigo exatamente sobre isso, quer dizer, do amor ao poder, né? Quer dizer, essas pessoas se apegam àquele poder. E aí o que acontece? Quando você tem um amor ao poder, que você ultrapassa os limites, né? Você entra na vaidade, você começa a ter uma decisão pelo capricho. Então, isso não é muito interessante. Voltando ao workshop, qual foi daquelas apresentações locais, qual foi a que mais lhe chamou a atenção? Eu acho que, eu volto a dizer, eu acho que todas, é difícil a gente falar assim, um dos casos que me chamou a atenção, porque todas, na realidade, me demonstraram esses 3 aspectos que eu vou te falar. Primeiro, o campo dos sucessores, o orgulho que essas pessoas têm. Depois, todos eles foram feitos em vida, quer dizer, a sucessão. Muitos dos fundadores estão presentes ainda, outros não, mas me chamaram a atenção por isso. E terceiro ponto é a luta, na realidade, que os fundadores e fundadoras tiveram ali para construir aquele negócio. Você percebe isso. E eu vejo, muitas vezes, as pessoas não notam a capacidade que o empreendedor ou a empreendedora tem de montar um negócio. Por quê? Porque às vezes você trabalha numa empresa e dirigir uma empresa é diferente de você sair do nada e montar uma empresa. Sim. Você pode ser um grande executivo numa ótima empresa, mas se te der uma pequena empresa para você começar, talvez a pessoa não comece. Porque exige de você algumas habilidades que são muito diferentes. Por exemplo, você está numa empresa já constituída, você tem uma área de RH que te treina, uma área jurídica que faz o contrato, o marketing que faz comunicação, enfim. A pequena empresa, a pessoa faz tudo. Então, o que me chamou a atenção, que foi comum a todos os casos, foram esses 3 fatores. Em algum caso, assim, surpreendeu por uma peculiaridade menor ou maior? Não, eu acho que todos. Acho que talvez eu acho que todos os 3 casos apresentaram esses 3 fatores que foram comuns para mim. A gente gostaria de agradecer sua participação aqui no nosso programa, muito esclarecedor, muito bom para a gente, inclusive para o telespectador, e abrir os microfones para que você possa se despedir. Esperando que Sêmio também monte outro workshop para que a gente tenha a presença aqui de pessoas capacitadas e que possam esclarecer e trazer boas informações, como foi seu caso, professor. Tá bom, então. Eu que agradeço. Muito obrigado. Viu? E o nosso Band Entrevista vai ficando por aqui. Tenham todos um bom dia e até amanhã a partir das 7 da manhã. Não sai daí. Aqui na tela da Band. Até lá.